E a pandemia do coronavírus fez várias empresas irem na marra para uma transformação digital, ou seja, as empresas saírem de ter máquinas aí dentro da própria empresa, dentro de casa, e buscarem tecnologias na nuvem como uma maneira de escalar seus negócios ou até de se manter em pé durante esse período. Mas afinal, o que é esse negócio de nuvem? Por que chama nuvem? A nuvem nada mais é do que o acesso pela internet de recursos computacionais. E o que são esses recursos? É um programa, um software, um armazenamento, acessar dados, ou seja, a gente vai acessar alguma coisa computacional, tecnológica, usando a internet. A gente não vai precisar fazer o download, instalar no nosso computador, igual acontecia antigamente. Isso dá muito mais escalabilidade e um acesso a muito mais pessoas, por exemplo, de um programa que você próprio às vezes desenvolveu ou está lançando. Os negócios acontecem muito mais rápidos. E por que chama nuvem? Esse acesso, como é pela internet, ele pode estar em vários lugares do mundo. E aí fizeram uma similaridade ali com viagem, e aí a viagem pelo céu, rápido, pelas nuvens. Aí, essa foi mais ou menos a ideia aí que eles pensaram na hora de dar um nome. E eu vou dar um exemplo claro disso, por exemplo, o YouTube ou o Spotify, que você assiste vídeos e ouve podcasts, ouve músicas. Esse vídeo ou esse áudio, ele tá em um computador, em um data center, que é um local muito grande com vários computadores. Sendo bem simplista aqui, né? É mais ou menos isso que é um data center. Mas você não sabe onde que tá. Ele tá em algum lugar. Mas quando você acessa pela internet, você está acessando um vídeo, está acessando um áudio e você não fez o download para o seu computador, ou para o seu celular, ou para o seu tablet. Você apenas está assistindo ele e ele está armazenado em algum lugar. Então esse é o principal exemplo do que você está vendo agora, né? Ou no Spotify ou no YouTube. Esse é o exemplo claro de o que é a nuvem e o quanto a gente acessa ela e às vezes nem sabe que está acessando uma nuvem hoje em dia. Um grande exemplo do mundo que a gente vivia antigamente não tão antigamente assim, né? Uns 15 anos aí para trás, e do mundo que a gente vive hoje é o uso do pendrive e hoje os programas aí, né? Os lugares de acesso ao armazenamento compartilhado na nuvem. E o que é isso, na verdade? Sabe aquela desculpinha clássica? Ah, professora, eu não trouxe minha tarefa aqui, minha lição, porque o meu cachorro comeu meu trabalho. Agora não tem como, porque antes tinha o trabalho. Depois passou para a fase do pendrive, onde você colocava o arquivo ali no pendrive. Até nessa você ainda pode perder e dar uma desculpa. Agora na nuvem não tem como. Se o seu computador estragar, se o seu celular estragar, ou o seu tablet estragar, a sua lição, o seu arquivo ainda continua na nuvem. Porque lembra que a gente comentou que está em um outro computador, em um outro lugar? Não no seu. O seu é só para acesso via internet. Então isso fica muito melhor, né? Outra coisa de nuvem que a gente acessa faz tempo, e eu acho muito engraçado, porque eu já vi muitas pessoas falando: ah, eu não confio nessa coisa de nuvem, deixar meus arquivos, meu trabalho, minhas coisas acessadas na nuvem. Mas vem aqui, o seu dinheiro tá onde? Quando você vai no mercado, vai fazer uma compra e passar, você paga com o quê? Você tira o dinheiro do bolso e paga? Ou você passa o seu cartão e que dinheiro que é esse? Ou seja, esse seu dinheiro tá em algum lugar. Gente, a gente usa a nuvem, usa o acesso digital para uma das coisas que as pessoas mais dão valor, que é o dinheiro, há muito tempo. Quanto tempo você não usa seu banco online, o seu cartão de crédito ou cartão de débito? Há muito tempo. E isso eu não entendo. Por que as pessoas têm tanta implicância ou tanta dúvida em relação à nuvem, sendo que por dinheiro você usa ela? Não tem lógica nenhuma. E um último exemplo aqui, já viu que eu gosto de dar exemplo, né? O último exemplo aqui, muito claro também, é naquele seu final de semana que você vai assistir um seriado, vai assistir um filminho com a pipoca ali, o Netflix. O Netflix é o claro exemplo de nuvem. Você faz o download do filme ou da série para assistir? Lembra que antigamente a gente fazia isso? Hoje em dia não. Você usa uma plataforma para acesso via internet de um filme. Isso é a nuvem. O filme está armazenado nos servidores, nos computadores, nos data centers aí que o Netflix cuida, e você acessa os filmes
pela internet. Então, o Netflix, além do YouTube, Spotify e os armazenadores de nuvem, né, Dropbox e tudo mais que a gente comentou, Google Drive também é um outro, eles são todos nuvens, e além do banco, né, que eu falei dessa questão de dinheiro. Então, a nuvem está cada vez mais presente no nosso dia a dia, e às vezes as pessoas nem sabem que estão usando a nuvem, mas estão usando, ó, e faz tempo. E pra quem não me conhece, eu sou o Mo, e se você tá gostando desse episódio, clique no botão aqui, dê um like pra dar uma força aqui pra gente, e clique no botão aqui pra entrar pro time e se inscrever e seguir o Forastec. E agora a gente vai falar um pouquinho das vantagens, né, de ter nuvem. Na verdade, esses exemplos, tudo isso que eu dei aí, já ficou meio que claro, né? É lógico que se para nosso dia a dia facilita muito mais, lembra que você tinha que ir numa locadora, alugar seja um CD ou um VHS, se você é um pouquinho se você tem um pouquinho mais de experiência, você lembra dessa época. Em vez da gente fazer isso, hoje em dia a gente acessa pelo Netflix, igual eu comentei, nem precisa fazer download, é muito mais fácil. E é lógico que pro mundo empresarial e dos negócios, isso ficou muito melhor, porque os investimentos ali em comprar máquinas, servidores, eram gigantes, e hoje em dia ficou muito mais fácil com esse acesso pela internet. Então acaba que o investimento ali é você ter uma boa conexão de internet para acessar esses recursos computacionais de uma maneira mais fácil. Mas vamos falar um pouquinho para deixar mais estruturado quais são as vantagens de ter a nuvem. E a primeira, que é muito clara, é você, que eu acabei de comentar, você ter redução de custo. E qual que é essa redução de custo, Moa? Essa redução de custo em você ter a nuvem é de infraestrutura. Ou seja, em vez de você, ou como empresa, comprar computadores, servidores gigantes, que às vezes você nem precisa naquela hora daquele recurso computacional, você comprar muito para prever o que você vai usar. Não, hoje na nuvem você acessa o que você precisa, você paga pelo que você precisa e não precisa desses investimentos. Fora que esses servidores, essas máquinas, são máquinas. Lembra quando o seu computador esquenta, quando você abre um monte de programa? Porque está demandando muito ali da máquina. Então esses servidores também, como eles são grandes, precisa de ar-condicionado, parte de outras questões ali de refrigeração, além de ar-condicionado da sala, manutenção, energia elétrica. Imagina a energia elétrica que isso gasta por mês para uma empresa. Então essa parte de infraestrutura já tem uma boa redução se você tá tudo indo para a nuvem, ou a maioria você usa na nuvem. Outra coisa é a economia de espaço, né? Porque o exemplo que a gente acabou de comentar, esses servidores esquentam, eles precisam estar numa sala separada. Não dá para você estar trabalhando aqui e um servidor do seu lado, quente pra caramba, fazendo barulho muitas vezes, não dá. Então, teria que reservar espaços na empresa só para deixar essas máquinas, o que gera mais custo de local ali físico mesmo. Um outro benefício é a elasticidade, a gente comentou um pouquinho aqui. O que é elasticidade? Assim como o próprio nome diz, um elástico, né, que você consegue esticar e voltar a tamanhos menores, é a questão computacional. Ou seja, na nuvem você consegue, por exemplo, ter 1 GB de espaço lá para colocar seus arquivos. Vamos supor que aumentou, meus arquivos aumentaram, agora eu preciso de 500 GB. Tem disponível para você lá e você vai pagar por esse uso proporcional. E de repente os seus 500 GB, eu não preciso mais desses arquivos com 500 GB. Eu vou apagar e eu vou apagar 200 GB, por exemplo. Então eu vou ficar com 300 agora. Você vai pagar só pelos 300 que estão lá. Então tá vendo? Você usa mais, você paga por esse a mais. Você diminui, você paga por só por esse valor que você tá usando agora, que foi menor que o anterior. Então isso é muito bom. Lembra o exemplo que a gente deu do servidor da máquina? Você compra ela gigante, não tem como você devolver. Ah, não, agora essa máquina aqui, esse servidor gigantesco, eu só vou usar metade nele. Aí passa uma serra, corta ele pra metade e devolve. Não tem como. Igual o seu computador. Ah, eu só uso metade do meu computador, então eu corto metade dele e devolvo pra fabricante. Não tem como. Na nuvem, sim. Você usa conforme você paga conforme você usa. Um exemplo claro disso, principalmente para as empresas, é em novembro ali, naquele dias dos descontos, né, o Black Friday. Geralmente, os sites têm muito mais acessos de e-commerce nos dias ali ou no mês de novembro por causa desse dia de descontos. Então, imagina só, a empresa se programou, imagina que ela tem um servidor ali interno.
o ano inteiro, e chega novembro, ela precisa de mais capacidade computacional de servidores para suportar esses acessos no site de usuários. Imagina só, a empresa vai ter que comprar um computadorzão só para aquele final de semana de descontos e depois ela volta ao normal. Aí ela vai ficar encostada num canto perdendo dinheiro esse servidor? Não dá, né? Na nuvem dá para fazer isso. Você usa a quantidade de tecnologia ali, de recurso computacional o ano todo, e naquele mês você solicita mais durante aquele período. Você paga proporcional e depois, se você não for usar mais, você volta para o tamanho que você estava anterior e só paga por ele. Então essa é a elasticidade. E o último e não menos importante, o trabalho remoto e tudo o acesso via distâncias muito grandes. Um exemplo disso é o que a gente está vivendo hoje em dia. Ainda estamos voltando aí ao normal aos poucos, mas isso vai se manter, essa transformação digital na marra que foi feita aí, vai se manter bastante por várias empresas, várias vão começar a aderir isso aí, que é o trabalho remoto, e as tecnologias em nuvem e a nuvem em si, além da internet, proporcionaram isso, ou seja, mesmo você não estando na empresa, da sua casa, você consegue aí por uma VPN, um acesso privado mais seguro, você consegue acessar os programas, os softwares, tudo que a sua empresa ali usa internamente, você consegue acessar pastas, arquivos só da sua empresa específico, você consegue fazer vídeos com videoconferências, ligações, mensagens por textos. Então muitas coisas foram proporcionadas pela nuvem para o trabalho remoto ficar o mais fácil possível para o maior número de empresas e pessoas. Além, é claro, da parte da segurança, né, que eu nem vou falar. Se tá tudo dentro da sua empresa, a gente depende muito do capital humano ali, das pessoas irem, fazerem um backup, das pessoas irem, aplicarem aquela questão ali de segurança, aquela atualização de segurança. E a gente vai comentar, mas tem vários tipos de nuvem. Em alguns tipos de serviço ali na nuvem, o próprio fornecedor desse software, dessa nuvem em si, já faz tudo para você. Então, o que deixa cada vez mais seguro. Fora as questões das máquinas, né? Esses data centers, ou seja, esses grandes locais que tem muitos computadores, servidores e tudo lá, tem várias normas, várias regras globais e também por países que tem várias certificações ali que eles são auditados e tudo mais, que eles são exigidos a seguir várias regras, várias determinações de segurança. Então é óbvio, né, que por tantas regras assim, esses lugares acabam sendo muito mais seguros que a gente deixar alguma coisa aqui na nossa casa. E quem que começou com essa coisa de nuvem? Na verdade, a pioneira foi a empresa que chama Salesforce, lá em 1999, ó, há muito tempo atrás, 22 anos atrás aí, a Salesforce começou disponibilizando alguns dos seus softwares para usuários acessarem via internet com o login, usuário e senha lá em 99. Depois, em 2002, a Amazon entrou nesse mundo aí da nuvem, até que em 2006 a Amazon criou a Amazon Web Services, a AWS. E depois disso, até hoje, as outras grandes aí, os fornecedores de tecnologia do mundo entraram de cabeça e hoje todo mundo, sem dúvida nenhuma, está na disputa aí, na competição pela nuvem, que é a Oracle, que tem a sua Oracle Cloud, a Microsoft, que tem o Microsoft Azure, o Google, que tem o Google Cloud, e a IBM, que tem a IBM Cloud, e fora isso tem várias outras aí fornecedoras de nuvem. E pra gente fechar aqui, vou citar rapidinho, a gente tem 3 tipos de nuvem. A gente tem a nuvem pública, a nuvem privada e a nuvem híbrida. A nuvem pública, basicamente, você compartilha ali os seus recursos computacionais, não os dados. A privada, você tem os dados ali, os recursos computacionais, na verdade, só para você, específico ali, entregue para sua empresa. E a híbrida, na verdade, é um meio a meio. Você tem um pouco na nuvem e um pouco dos seus servidores aqui dentro da sua casa. E a gente tem agora os tipos de serviço de nuvem, que basicamente são os 3 mais famosos, que é o IaaS, infraestrutura como um serviço, o PaaS, plataforma como serviço, e o SaaS, que é software como serviço. Mas sobre esses tipos de nuvem e os tipos de serviço,
aqui já, para não ficar muito grande o episódio, a gente vai falar um outro episódio especificamente sobre IaaS, PaaS, SaaS e sobre nuvem pública, privada e nuvem híbrida. Eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar aqui no canal. Se você gostou do episódio, dê um like aqui no vídeo e entre aqui pro nosso time seguindo o Forastec aqui no YouTube. Tamo junto, galera. Valeu, falou!